Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós nesse dia, em nome do Senhor Jesus, né? Aquele que era, que é e que há de vir, né? Que derramou o seu sangue precioso para nos livrar, né? Dos nossos pecados, nos livrar da sentença do Éden. Amém, né? Morto, ressuscitou ao terceiro dia, instruiu os apóstolos, fundou a sua igreja, a sua congregação, criou, né? Subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, aguardando os acontecimentos, né? Como também nós estamos aqui aguardando em esperança, né? Em obediência, né? Em perseverança, em vigilância, 24 horas no dia, em meditação, oração, né, irmãos? Vamos orar, irmão. Orar e vigiar para não cair em tentação. Orai sem cessar. Perseverar em oração, né? Para que possamos, né, estar sempre na presença do nosso Deus, falando com Ele, né? E pedindo a sua proteção. E amém, né? Graças a Deus. Então, irmão, vamos continuar aí com a nossa caminhadazinha, né, diária, né? Consolo aí para nós. Estamos falando aqui, né, os irmãos que combateram as heresias lá no segundo século, né? Estamos falando aqui do Irineu, mas como o Irineu está combatendo uma heresia chamada gnosticismo, e o gnosticismo ele misturou, né, todas as filosofias, né, religiosas, políticas, econômicas, financeiras que tinha na época, e levou lá para dentro da igreja. Então, por isso que nós estamos fazendo uma revisão aqui para nós vermos de onde saíram algumas ideias do gnosticismo, que algumas a gente já viu. Então, nós estamos vendo aqui alguns filósofos, né, que criaram aí as suas filosofias, suas teorias, né. Vimos aí alguns, estamos vendo aqui o Sócrates, né, que o Sócrates ele propôs uma espécie de conversão do indivíduo. Olha aí, tá vendo? Uma espécie de conversão do indivíduo, que ele chamava de maiêutica, que é o parto, né? A pessoa tinha que nascer de novo, né? Interessante, né? Então ele vai dizer também que a ciência, né? Ela nasce de dentro da pessoa. O conhecimento, ele diz que está dentro de nós, né? E que ele é uma construção de cada um de nós, né? Aí ele vai dizer que o diálogo da alma consigo mesmo, conhecer a si mesmo é o diálogo da alma consigo mesmo. Quer dizer, na verdade, o diálogo consigo mesmo é o raciocínio, né? É o pensamento, né? É isso? Então, ele vai dizer que mais que o saber, o homem deseja sabedoria, né? Aí vamos ver o que ele entende por sabedoria. Ele vai dizer que a sabedoria é a teoria e a prática, né? Olha aí, a sabedoria é o ensino e a prática do ensino. Olha aí, né? Coisa semelhante ao que Tiago fala, né? Quer dizer, se eu creio e não pratico, não adianta nada. Então isso aí que ele está querendo, ele está dizendo que a sabedoria é a teoria e a prática. Aí ele vai dizer que a teoria a serviço da prática que exige a teoria de novo. Ou seja, a nossa prática, né? Estou falando assim do homem comum, né? A prática do homem comum, ela é determinada pelo que ele pensa, né? Ou seja, eu só faço as coisas quando eu penso em fazer e decido fazer, né? Então isso aí é uma verdade, né? Certo? Que nós
Vamos ver aí mais alguma coisa que ele vai dizer. Então, a grande frase do Sócrates era a frase que tinha lá naquele templo lá do Delfos, né? Da cidade de Delfos, o templo lá de Apolo, que onde teve um oráculo, né, do deus de Apolo lá, dizendo que o Sócrates ia mudar a vida dele. Então, qual é a frase? Conhece-te a ti mesmo. Essa é a frase princípio, ou princípio de Sócrates, né? E essa frase estava escrita lá nesse templo, né? Na cidade de Delfos, no templo do deus Apolo dele lá, né? Então, por causa de seus ensinos, o Sócrates foi comparado com Jesus, né, por alguns pensadores aí, né? Que é uma comparação, quer dizer, no caso específico da pessoa se tornar uma outra pessoa, um outro indivíduo, né, de mudança, é algo parecido, né? Sim, irmãos, aí é o seguinte, nós vamos falar um pouquinho aqui, rapidamente, do quais são esses pensadores que vieram antes de Sócrates. Porque nós sabemos que o Sócrates ele não escreveu nada, né? Ele só falava, ele não escrevia. Nós vamos ver aqui que teve 2 discípulos dele que escreveram as coisas dele. Mas antes do Sócrates, teve vários pensadores, né? Os pensamentos, né, diversos, várias teorias. Sendo que as principais foram as escolas do tal de Pitágoras, que era o homem que mexia com os números, né? Foi ele quem criou, digamos assim, a numerologia. O negócio dele era número, matemática e tal. Ele achava que a matemática era a determinação de todas as coisas, os números, né? E a outra escola mais importante é uma escola que chamava escola atomística, né? Então, o Pitágoras, a gente já viu alguma coisa dele, nós não vamos ver mais, sabemos que ele é um numerólogo, né? Ele mexe com os números. Para ele, os números, qualquer número significa um monte de coisa. Mas na escola atomística, né, nós não vimos ainda, o que ela dizia? Ela introduziu o conceito dos seres minúsculos, né, microscópios, né? Então, a atomística, né, introduziu o conceito de seres minúsculos, né, indivisíveis, que se combinam entre si e produzem a realidade que está em mudança. Estes seres são os átomos, né? O átomo significa partícula não divisível, átomo não divisível. Então ela é atomística por causa disso, né? Que ele dizia que ele criou, né, introduziu esse entendimento, esse conceito, né, do átomo, né, na filosofia, de seres minúsculos, né, invisíveis, indivisíveis, e que produzem a realidade que está em mudança, né? Então, o que ele está querendo dizer? Ele estava dizendo que todas as coisas eram formadas por átomos, né? Então, o pessoal que seguia esse ensino, essa escola, são os atomistas, né? Não é isso? Que também afirmam que há 4 elementos nas coisas, né? Bom, isso aí não é novidade, né? Nós sabemos mais ou menos isso aí, que é o ar, a água, o fogo e a terra, que são tidos como as raízes das coisas que são formadas, né, pela combinação entre esses elementos e os átomos, né? Quer dizer, quimicamente, ele está quase 100% correto, né? Na verdade é isso aí, né? Fisicamente e quimicamente, né? No que ele fala dos átomos, né? Que todas as coisas são constituídas de elementos e de átomos, né? Certo? Não esses elementos aí, o ar, a água, o fogo e a terra, né?
que já são coisas mais complexas, né? Ó, irmão, vamos parar por aqui hoje, viu? Até amanhã, se Deus quiser. Paz seja com todos nós e amém, né?